Senhor Jesus, agradecendo a oportunidade, rogamos ao seu coração tua permissão para que seus mensageiros aqui possam estar, atuando, Senhor, em favor de todos nós, não somente no plano físico, como aos corações aqui presentes, já desenfaixados do corpo físico, assim como nós, buscando um pouco de entendimento, de esclarecimento, em torno dos vossos ensinamentos, pelas luzes da doutrina dos Espíritos. Que a vossa paz, Senhor, envolva os nossos corações, envolvendo toda a casa que nos acolhe, e que, somando aos nossos irmãos espirituais, possamos irradiar essas energias positivas aos nossos lares, familiares e a toda a humanidade, carente, Senhor, de paz, de amor, de fraternidade. Assim sendo, nós te rogamos, sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Bom dia a todos que estão chegando. Nós vamos falar hoje sobre oração no Dia dos Mortos. É o título do capítulo 77 da obra Religião dos Espíritos. Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E esse título foi dado justamente no dia em que nós, no plano físico, fazemos as nossas homenagens àqueles que se foram. No dia 2 de novembro, dia de finados. E na reunião pública deste dia, na cidade de Uberaba, no ano de 1959, foi lido a questão 823 do Livro dos Espíritos. Fizeram lá o diálogo em torno da questão e no final o Emmanuel traz para nós a lição. Oração no Dia dos Mortos. Mas antes de nós lermos a passagem trazida por Emmanuel, que de fato é uma oração, é bom que nós tenhamos um entendimento do porquê deste dia. Vocês sabem? Por que nós se comemora tudo, né? Mas por que esse dia é celebrado para nós cristãos? Alguém sabe? Uma pergunta, né? É porque, vejam bem, no século II da era cristã, era comum os primeiros cristãos fazerem uma homenagem, uma celebração à lembrança dos mártires. Lembremos que, nesse período, os cristãos estavam sendo perseguidos. E, através dessa perseguição, muitos corações foram levados à desencarnação, das mais diversas formas, como nós sabemos pelos registros que a história nos traz. E essa data, ela ficou oficializada aí já pela Igreja, mais ou menos por volta do ano 998, ainda estamos, né, na era antes do período complicado que nós tivemos das Cruzadas, onde a Igreja Católica estabelece essa data, 2 de novembro. Depois,
a partir do século XII, realmente ela foi mais concludente. Então, todos os cristãos, não somente nós aqui no Brasil, mas no mundo, celebramos este dia, que iniciou-se com o objetivo de lembrar o exemplo dos mártires, através das perseguições na semeadura do Evangelho de Jesus. Então, hoje nós celebramos o dia de finados, que é defunto, aqueles que nos foram caros nesta atual existência, como nas mais diversas que nós já tivemos. Então foi perguntado a Allan Kardec, na questão 823, dentro da parte terceira, nós estamos nas leis morais, lei de igualdade. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Lei de igualdade. E o subtítulo da lição é Igualdade perante o túmulo. Será que nós temos igualdade perante o túmulo? É a pergunta de Kardec. De onde que vem esse desejo que nasce de nós seres humanos para prestarmos, através desta homenagem, então vejam bem pela pergunta, monumentos, pois que ao longo da história nós observamos que existem verdadeiros monumentos em algumas tumbas, dentro dos cemitérios. Resposta da espiritualidade. Último ato de orgulho. Foi o que os espíritos responderam. E nós precisamos entender o porquê que eles respondem assim. O Kardec não ficou satisfeito, né? Mesmo porque, olha que coisa interessante, a sua desencarnação, no ano de 1869, ele foi enterrado em um cemitério. Depois, ele foi transferido, os restos mortais de Kardec, foi transferido para um outro cemitério, onde eles fizeram um dolmen, isto é, um túmulo, para prestar a ele uma grande homenagem. Está lá na cidade de Paris. Quem já teve a oportunidade de estar em Paris e quiser dar uma passadinha lá no cemitério, eu não vou arriscar falar o nome, que eu não falo francês, né? Père Lachaise, sei lá como é que fala, eu não sei a pronunciação em francês, vocês me desculpem. Mas quem quiser dar uma passadinha lá e fazer a visitação, agora, Delano, vou para Paris, vou visitar cemitério? É complicado, né? Mas é um cemitério onde grandes, entre aspas, personalidades estão lá os seus despojos físicos. Ok? E é comum espíritas em caravana à Europa, passando por Paris, fazerem essa visitação. Então nós, seres humanos, fizemos isso a Allan Kardec. Agora, quantos túmulos foram erguidos para reis, imperadores, ao longo da história? Basta que nós relembremos do Antigo Egito, onde os faraós eram levados a sarcófagos com uma verdadeira pompa. Senadores e imperadores romanos. Pergunta Kardec, 823A. Mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, às mais das vezes,
aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória do que o próprio defunto. Então veja bem a colocação dele. Bom, o defunto se foi. Ele não tem mais o que opinar, tem? Não. Desencarnou, acabou. Não tem que dar opinião nenhuma. No plano físico, para os que ficam. Mas os parentes continuam. E cabe a eles, então, fazer o que pensam que é de direito deles. Isso é indevido? Resposta dos espíritos. Orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Acho que nem isso está podendo mais, né? Porque as coroas de flores hoje são caras, né? As mais baratinhas aí em torno de 400 e pouco, 500 reais, não é verdade? Tem coroa de flores até 2.500, 3, 4, 5 mil reais. Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Aí o Kardec na 824 ele pergunta, reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? Quer dizer então que não podemos prestar uma homenagem aos que se foram? É errado? Mas a pergunta dele coloca pompa. Resposta, não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Agora, como que nós vamos identificar realmente se a pessoa que desencarnou, é verdadeiramente uma pessoa do bem? Pois que aparências se enganam, não é verdade? Sabemos disso. Então, para nós que aqui ficamos, basta que nós tenhamos uma lembrança saudável àquele que parte. Porque para nós espíritas, graças a Deus, não temos medo da morte, não é verdade? O espírito não tem medo da morte. Tem? Será que tem? Engraçado isso, né? E olha que coisa interessante. Não só temos medo da morte, como ainda temos, como a irmã colocou ali, uma dificuldade tremenda de lidar com este processo para um coração querido, afetuoso ao nosso, que parte. Da mesma forma que o que parte também poderá ter grandes dificuldades do outro lado de adaptação, pois que está levando consigo aquilo que ele edificou, construiu na sua intimidade durante o período que aqui esteve no plano físico. Mas é um tema que nós já deveríamos ter vencido já há bastante tempo. Pois se Jesus veio até nós e nos ensinou que a morte não existe, e a sua passagem já vamos entrar há 2000 anos, praticamente, por que será que nós ainda tememos a morte?
Então, quando a espiritualidade coloca essa palavrinha, orgulho, e na 823A, orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos, amor próprio para o mundo, como que para ostentar algo, que são aqueles monumentos erigidos, bonitos até, muitos deles bonitos. O do próprio Allan Kardec, o dome do Allan Kardec, é uma coisa maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de ir em Paris, eu particularmente, nessa existência, eu nunca fui. E nem vou. E nem vou. Mas, reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais? Não. Porque quando uma personalidade desencarna, vamos pegar um exemplo último aí, que desencarnou em nosso país, uma grande celebridade. Hã? Quem? Vamos esquecer os espíritas. Sem ser espírita. Morreu ontem? Luiz Fernando Veríssimo. Grande escritor. Uma grande personalidade. Juscelino Kubitschek. Ah, mas isso aí foi, né? Juscelino Kubitschek. Preta Gil. Hã? Silvio Santos. Silvio Santos. Então vejam bem. As celebridades, entre aspas, né? Porque nós aqui colocamos eles como celebridades. Ao desencarnar, é feito todo um procedimento em torno midiático desses corações que vão. Podem ser positivo, por um lado, mas também pode trazer aspectos negativos, por outro lado. Quem de nós poderá afirmar de como que cada um deles abriram os olhos do outro lado? Aí muitos vão dizer assim, mas peraí, o Silvio Santos fazia o bem, doava dinheiro, né? Mas ali era uma forma de propaganda de um grande negócio que ele tinha. Não estamos dizendo que o Silvio Santos não era uma pessoa de bem. É a consciência dele com Deus, assim como todos. O próprio Divaldo, que lidava diariamente experiências com os desencarnados. Será como que ele despertou do outro lado? Será que como ele reagiu à sua desencarnação? Para nós espíritas, pensamos que chegou lá, mas não foi embora. Não é verdade? Então isso é muito sério. Porque é um convite para que nós iniciemos conosco um trabalho de preparação. Não estamos dizendo que nós temos que cultuar a morte. Não, não é isso. Mas vivermos de uma forma natural e entendermos que o processo da desvinculação do espírito ao corpo é natural e vai acontecer a qualquer momento. Quando a gente menos se esperar. Pode acontecer hoje com algum parente, pode acontecer conosco. Não pode? É um telefonema que você recebe, né? Ah, quem é? Fulano de tal. O que é esse de Beltrano? Não, só isso aqui. Pois é, aconteceu um problema e tal. Não pode acontecer? Que problema? Ah, ele sofreu aqui Bom, está morto. Tem pessoas que falam direto, não é isso? Tem pessoas que já não são tão diretas. Vai rodeando. Mas acontece. Então, por que nós ainda tememos a morte? Sendo que ela não existe. Agora, não é a doutrina espírita que traz isso.
A doutrina espírita ela está apenas relembrando o ensinamento do Cristo e o seu exemplo. Vou trazer uma passagem aqui, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, uma passagem que eu gosto muito, pois que os saduceus, que é juntamente aos fariseus, duas seitas, eram doutores da lei, tinham um entendimento, um conhecimento das escrituras sagradas, porém os saduceus interpretavam de uma forma e os doutores da lei interpretavam de outra forma. Eles aproximaram de Jesus, esses da seita dos saduceus, chegaram para Jesus interrogando a ele acerca da ressurreição dos mortos. E a pergunta foi: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Então, dentro da lei mosaica, não é uma lei divina, é uma lei humana, está lá no livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, que quando um homem e uma mulher se casam, e o homem venha a desencarnar e não deixou filhos à mulher, pela lei, o irmão dele, que se não for casado, pode ou tem que se consorciar com a mulher. Com qual objetivo? Pela descendência da família. Para promover a sementeira que deveria prosseguir do clã familiar. Olha a sociedade que nós nos encontramos. A mulher tinha direito de falar alguma coisa? Não, é lei. Ela tinha que cumprir. Aí, olha a ardileza desses saduceus. Houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Isto é, os 7 irmãos casaram com a mesma mulher e nenhum deixaram descendência. Eu, se eu fosse o próximo, eu não queria casar com ela. Eu não queria casar com ela, não. E Jesus ouvindo eles, tranquilo. 7 irmãos casaram com a mesma mulher, não deixaram descendência. E aí eles vão questionar Jesus. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição dos mortos, se é que existe. De qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Olha a pergunta deles para Jesus. Eles queriam saber de Jesus que os 7 estão desencarnados. Ela desencarna. Ao chegar no plano espiritual, ela vai olhar para os 7. Com qual deles ela vai prosseguir, ela vai ficar? Tem que ser muito... Tem que ser... Jesus. Agora você imagine Jesus olhando para eles, pensando aquilo que estava na intimidade deles. Como se diz, não estou acreditando que vocês estão perguntando isso para mim. Podia estar... Mas, Jesus, porém, respondeu a eles: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mostrando para nós também que nós desconhecemos. E realmente nós desconhecemos os textos bíblicos por completo.
E afirmamos que somos cristãos. Afirmamos que somos espíritas. E nós desconhecemos a doutrina que nós professamos por completo, a tal ponto que nós sabemos que morte não existe, nós temos medo de morte. Que coisa, hein? Jesus ali diante deles. Errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora vejam bem o que ele vai dizer. Porque na ressurreição não se casam e nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Foi uma resposta. E ele dá outra resposta. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus os declarou dizendo? Ele dá uma outra resposta. Ele dá duas respostas. A primeira, acerca da ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus os declarou dizendo? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Jesus respondeu e saiu. Entendeu? Tem 2000 anos. Então ele traz para nós dois pontos interessantes dentro dessa palavra ressurreição, que ainda causa muita confusão. Inclusive, Allan Kardec, ele faz uma explicação no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele propõe ressurreição versus reencarnação. E os espíritos superiores vão afirmar a Allan Kardec que a reencarnação foi ensinada pela Igreja Católica e é ensinada pela Igreja através da ressurreição. Então, os espíritos superiores estão afirmando isso a Allan Kardec. Porque se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, na questão de número 200, Kardec questiona: os espíritos têm sexo? Os espíritos têm sexo? Olha que coisa interessante. Porque o que é sexo? Calma, gente. Calma com os pensamentos. Porque sexo significa corpo fisiológico, corpo físico. Isso é sexo. Sua filha está grávida. Vai fazer o ultrassom para descobrir o quê? O sexo da criança. O que é que o médico vai responder? Ah, está virado, não tem como responder. Não é isso? Aí faz o quê? Chá de... Hã? Agora é chá de revelação, né? Não sabe. Você está perguntando. Eu sabia chá de fralda, chá de revelação. Para saber o que é o sexo, o corpo fisiológico do espírito que está encarnando. Isso é sexo. Agora, sexualidade é do espírito. E o que vem a ser sexualidade?
a forma como o Espírito movimenta uma das grandes forças no universo de Deus, que é a energia criadora. Que André Luiz chama a atenção, que é a energia sexual, trazida por André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Então, há uma energia criadora no universo, que o Espírito movimenta, à medida que ele vai evoluindo e que, nas fases em que nós nos encontramos, perante o processo evolutivo, nós vamos trabalhar a nossa sexualidade, implementando essa sexualidade na estrutura do corpo fisiológico, de acordo com a intimidade de cada individualidade, diante dessa energia. Isso é muito sério. Então Jesus diz aos saduceus, na ressurreição, não se casam, nem se dão em casamento, serão como os anjos do céu. Anjo tem sexo? Uma discussão aí até hoje, né? Os filósofos, somente no campo da teologia. Olha que coisa interessante. Mas ele coloca, na ressurreição dos mortos, não tendes lido que eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó? Abraão, Isaque e Jacó são patriarcas dos hebreus, da etnia dos hebreus. Eles desencarnaram. E eles, ao chegar no plano espiritual, eles chegaram como? Abraão, Isaque e Jacó. O que significa isso? Mantendo a individualidade do qual tiveram quando estavam no... Posso apagar aqui? Está tranquilo aqui? Nós não vamos entrar muito nesse departamento não, para não confundir, tá? Apenas abrindo um leque aqui. Então, Abraão, o Isaque e Jacó chegaram no plano espiritual, mantendo a individualidade. No corpo perispiritual, do qual foram no corpo físico. Individualidade. Abraão, Isaque e Jacó. É o mesmo que, se eu desencarnar hoje, abrir meus olhos amanhã no plano espiritual, eu vou me ver dessa forma aqui que eu estou. A tal ponto que eu vou achar, eu desencarnei não, estou vivo, estou respirando, estou sentindo, estou pegando. Vou pensar que eu não sou desencarnado, não é mesmo? Pode falar. Podemos dizer que a maioria de nós, quando desencarnamos, ficamos com a última roupagem dessa vida. Mulher, homem. Sim. Por quê? É o que está aglutinado, pregnado, enraizado na nossa estrutura psíquica. Nós não vamos desencarnar, abrir os nossos olhos e já lembrarmos das existências que já tivemos. Por quê? Olha que coisa interessante. Porque as nossas preocupações, os nossos vínculos com que ficaram, a nossa perturbação espiritual, moral, não nos permitirá avançar. Nós vamos ficar presos, muitos de nós, a não ser que nós começamos a nos libertar. Faz o teste. Como fazer o teste? Como? Não precisa desencarnar para fazer o teste. Como que é esse teste? Muito simples. Como é que você fica dentro da sua... Vamos imaginar, todo mundo da sua casa viaja. Todo mundo. Nós vamos ficar uma semana fora. Só vai ficar você. Aí você vai avaliar
como que você vai ficar esses 7 dias sozinha ou sozinho dentro do seu lar. O que você vai fazer? Seus pensamentos, seus sentimentos. O que você vai estar movimentando durante aquela semana, sabendo que todos viajaram e você ficou ali sozinho? Como que você vai viver esses 7 dias mas sozinho mesmo dentro de casa? E aí, olha que coisa interessante, é um teste para nós. Porque muitos têm dificuldade de ficar 5 minutos consigo mesmo. Não consegue. Tem ou não tem? Tem. O que dirá um dia, uma semana? Eu não estou dizendo que nós precisamos nos isolar, não é isso. Eu estou dizendo que nós necessitamos iniciar um movimento interno de entendermos que nós estamos vivenciando uma etapa, mas não podemos nos apegarmos de tal forma que isso possa trazer um prejuízo no campo emocional, porque isso mexe com as nossas estruturas emocionais. E nós ainda não temos um domínio das nossas emoções. Não temos. Porque nós reagimos. A pessoa chega para você falar uma coisa, você reage. A pessoa chegou e falou algo que você não gosta, o seu corpo sinaliza. Às vezes você nem tem, mas o seu corpo sinaliza. A sua feição, o seu rosto. Então nós temos que aprender com Jesus. Jesus em nenhum momento reagiu. Ele agia, mas agia com inteligência, com um domínio completo das suas emoções. Por quê? Porque ele sabia quem era e o que era. Nós não sabemos. E às vezes convivemos com pessoas que estão conosco, nós desconhecemos por completo. Às vezes você convive com uma pessoa 50 anos, você não sabe quem é a pessoa. Você não acredita que fulano fez isso, não é possível. Não é a mesma pessoa que eu conheci. É assim que funcionam as coisas. Então o convite da espiritualidade é entendermos por quê. Se os mortos vão para onde? Nós construímos túmulos, não tem problema nenhum. Pode prestar homenagem ao que você quiser, desde que nós saibamos ter uma consciência plena para aquele que partiu, e o que partiu, partiu mesmo. Não é ficar dentro de casa e voltar com a gente, não. Porque raríssimos de nós, quando desencarnarmos, vamos partir. Nós vamos olhar para trás. Olhou para trás, acabou. É raro o espírito que desencarna e segue. Por quê? Depois que nós saímos do corpo, essa personalidade não nos pertence mais. Se você tem, esse óculos é meu, está comigo. Eu desencarno. Eu só tenho uma herdeira, tadinha, não vai ter nada, porque eu não tenho nada. Mas eu falo com ela, olha minha filha, seu pai é rico. Pai, não briga comigo não. Porque se o senhor cair morto hoje, você me enterra, não precisa gastar nada para me enterrar como indigente, que eu não vou estar ali mesmo, então eu vou embora. Assim espero, né? Quem dera eu. Mas se esse óculos é meu e eu desencarnar, ela pode pegar esse óculos e jogar no lixo. Pode ou não pode? E o que eu tenho a ver com isso? Nada. Nada. Ela pode fazer com o óculos o que ela quiser, porque o óculos não me pertence mais. Ficou no físico. Estou dando o exemplo do óculos. Agora imagina as pessoas ou os corações que quando deixam o corpo físico, ficam atrelados às questões físicas daquilo que construíram ou edificaram, nada mais pertence. Acabou.
Acabou. Para a gente perceber como que o vínculo mental e emocional nos atrai para as questões que ficam. Nós temos que começar a nos libertar. É óbvio que nós não vamos desfazer das coisas, não é isso. É usufruirmos dos bens e dos benefícios que a matéria pode nos oferecer, mas não nos prendermos a tal ponto de nos tornarmos escravos. O nosso objetivo é libertar e não nos escravizarmos. É o que Jesus está ensinando. Porque os saduceus estavam presos a uma ideia, pensando que a mulher, ao chegar lá, ia ter que escolher, os 7 iam brigar entre eles para ficar com a mesma mulher. Se realmente houvesse, pois que eles não admitiam que a vida continuava. Os saduceus. Eles não admitiam que a vida continuava. Já os fariseus admitiam. E era uma seita religiosa. Era uma seita religiosa. A mais influente do Sinédrio, que legislava entre eles. A mais influente, pois que mais influente? Tinha mais condições do ponto de vista financeiro. E do ponto de vista financeiro, o homem é ainda um pouco tardio nessa questão. Não é verdade? Pois que, às vezes, por dinheiro, nós nos perdemos. O dinheiro é uma tentação, gente? O que vocês acham? Hã? Mas nós não vivemos sem ele, vivemos? Porque nós precisamos dele. Mas a gente precisa ser escravo dele? Não. Assim como em tudo. Joana de Ângeles tem uma obra intitulada Messe de Amor. A primeira obra publicada por Divaldo Pereira Franco. Inclusive, nesse ano ela completou 60 anos. Não foi ano passado, me parece. Ela foi publicada em 1964 e 1965. Fizeram até uma edição comemorativa. Há um capítulo lá em que ela fala que Alexandre o Grande conquistador, chega na cidade de Corinto com honra, com glória, com pompa. E, a essa época, havia um grande filósofo, Alexandre o Grande, né? Grande entre aspas, e o filósofo também grande entre aspas, chamado Diógenes, que fundou a escola cínica. Aí você pode dizer, escola cínica, filosofia cínica, alguém já ouviu falar? Não tem nada a ver com o cinismo que nós entendemos ou interpretamos na língua portuguesa. A escola cínica de filosofia apregoava um desprezo completo aos bens materiais. Diógenes, o fundador dessa escola, ele foi discípulo de Antístenes, que, por sua vez, Antístenes foi discípulo de Sócrates. Os historiadores alegam que Diógenes viveu mais ou menos entre 402 a 325 antes de Cristo. Pois bem, nasceu numa aldeiazinha da Grécia e essa época residia, quando Alexandre chegou, já em Corinto. E ele desprezava qualquer bem material, a tal ponto que a escola cínica, ela tem na etimologia da palavra uma ligação com os cães. Por que cão? Cães. Era a forma como Diógenes vivia. Desprezava qualquer bem material e vivia em plena natureza, a tal ponto que era necessário que outros oferecessem a ele
agasalho e alimento, porque ele não trabalhava. Era um desprezo total aos bens materiais, inclusive ao trabalho. Ao trabalho de poder suprir suas necessidades, mas mentalmente, psiquicamente, era um homem inteligentíssimo. Então ele trabalhava mentalmente, mas não para suprir suas necessidades. É um erro. Uma filosofia equivocada. Pois que sabemos hoje que se eu quiser pagar a minha conta no final do mês, eu vou bater de porta em porta aqui, ó. Eu estou devendo X de luz, você tem como pagar para mim? Se eu tenho condições de trabalhar e ter um trabalho, eu preciso trabalhar e suprir as minhas necessidades. É ou não é? Porque o trabalho dignifica o ser. Nós precisamos entender isso. Mas tem várias formas de trabalho, conforme Kardec colocou em uma das leis morais. Mas essa pregoada por Diógenes, ele exagerou a tal ponto que ele era como se fosse um mendigo. Era um mendigo. Todo esfarrapado, maltrapilho. Alexandre chegou até ele, entrou em Corinto, queria vê-lo, queria conversar com ele, porque ficou curioso da sua filosofia. E Diógenes estava agachado tomando o sol. O Alexandre se posta à frente dele, tampando o sol. E lhe pergunta, Diógenes, eu sou Alexandre, o grande. Posso lhe dar tudo o que você quiser. Honra, glória, fama, dinheiro, tudo o que você quiser. É só vir comigo. O Diógenes, do jeito que estava, olhou para ele e disse, eu sou Diógenes. Não me retire aquilo que você não me pode dar. Saia da minha frente. Você está tampando o sol. E ele foi embora, frustrado. A Joana de Ângeles traz essa passagem no livro Mestre de Amor para identificar o quê? O oposto. Aquele que se deixou escravizar pelo dinheiro, pela honra, pela pompa, porque após Alexandre ter desencarnado, como que foi o funeral dele? O Diógenes também desencarnou, como que foi o funeral dele? Não foi o mesmo de Alexandre. Foi diferente. Para mostrar que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, é preciso ter um equilíbrio. Mas ela traz para nos mostrar o quê? Alexandre é uma individualidade. Diógenes também é uma individualidade. E cada qual vai viver de acordo com aquilo que eles estão construindo, edificando em si mesmos, para crescerem diante de Deus. Só que todos os dois de forma equivocada. Mas mostrando a importância que nós temos de viver uma existência sabendo usufruir o que ela nos oferece de melhor. Muitos corações querem viver como Alexandre. Muitos corações querem viver como Diógenes. Nós não temos que viver nem como Alexandre, nem como Diógenes, nem como quem quer que seja. Nós temos que viver de acordo com o que somos. Entendermos a nossa realidade, a nossa essência. E nem viver a vida do outro, porque a vida é do outro. E, infelizmente, a gente quer viver a vida do outro. Não pode. Mas a vida pessoal íntima, que é nossa, é essa que nós teremos que dar conta quando chegarmos do outro lado. Os primeiros cristãos testemunharam na pele para que a mensagem de Jesus frutificasse.
300 anos. E se não fosse por eles, talvez a mensagem que nós estamos hoje veiculando na humanidade não teria chegado até nós. Porque um dos objetivos ainda, e a gente pode colocar de forma bem clara, as trevas não quer que o nome de Jesus prevaleça. Não quer. A treva, ela não quer que Jesus prevaleça. E faz de tudo, mas de tudo, que nós nem sequer imaginamos. Mas Jesus vive. E ele não teve um funeral de pompa, não teve? Hã? Teve não. E é o maior espírito, e o espírito que nos direciona. Nem os 12 apóstolos tiveram funerais de pompa. Tiveram? Nenhum deles. Nenhum deles tiveram. Todos desencarnaram de forma brutal, inclusive o Judas Iscariotes, que se autoextermina. E nós, seres humanos, queremos construir e deixar legado do ponto de vista material. Podemos até deixar, para que os bens possam proliferar de tal forma a beneficiar a muitos e não estar preso. Mas ao chegarmos do outro lado, é preciso entender como chegaremos. Chegaremos caminhando para a frente, mesmo que os que ficaram no plano físico estão gritando o nosso nome? Ou voltaremos para tentar auxiliá-los? Há uma parábola no texto bíblico, registrada por Lucas, do rico e do Lázaro. Os dois desencarnam, chegam no plano espiritual. Lázaro era um mendigo, que servia das migalhas da mesa do rico. Na parábola, o rico não, Jesus não dá o nome a ele. Mas os dois desencarnam. O Lázaro foi levado ao seio de Abraão, o rico ficou no Hades, que é o inferno. E aí ele diz assim, olhando para Abraão de longe, pai Abraão, agora estou conscientizando que a vida continua depois da perda do corpo. Deixe-me voltar a meu lar e conversar com os meus e falar com os meus, alertar os meus da continuidade da vida. O Abraão vira para ele e diz, eles têm Moisés. O que significa isso? Eles têm as escrituras sagradas. Eles têm a lei. É só servir delas. É a mesma coisa que nós desencarnarmos, chegarmos do outro lado e dizer assim, pelo amor de Deus, deixa eu voltar e falar para os meus que eu estou vivo. Eu falo assim, eles têm um evangelho. Eles têm uns livros da codificação espírita. Deixa eles. Vai dar um aperto no coração, não vai? Escutar o filho, a filha chorando, o neto, a neta, o pai, a mãe, vai dar um apertinho no coração, não vai? Cuidado, porque se apertar o coração, você vai ficar preso no lar. É difícil seguir. E é por isso que nós estamos nos esforçando. Os mortos não estão mortos. Estão vivos. Mais do que nós, diga-se de passagem. Para eles, do outro lado, nós é que nos encontramos mortos. Porque se um espírito está numa determinada esfera espiritual
e necessita reencarnar para ajudar corações sem ter a necessidade de reencarnar, e pede permissão para reencarnar, a espiritualidade fala assim, meu filho, mas por que você vai reencarnar para quê? Dá para você continuar a sua vida daqui. Não, mas eu quero ajudar aquele coração, aqueles corações. Para a gente ver a dificuldade que é estar no corpo físico. O Emmanuel, na obra Renúncia, fala muito bem sobre isso, sobre a personalidade de Alcione, que já se encontrava num outro sistema planetário, mais evoluído que Capela. Estava lá em Sírios. Ela chega para o amigo espiritual, eu quero voltar para a Terra. Ele olha para ela assim, você está de brincadeira comigo? Terra? É, para a Terra. Por quê? Porque ela tinha uma ligação muito forte com um coração que aqui se encontrava e que estava em grande dificuldade. Eu falei assim, mas ele tem condições de evoluir só. Ah, mas eu quero. Ele olhou para ela, não acredito. Ah, livre-arbítrio. Mas vocês acham que a espiritualidade ia permitir que Alcione saísse lá de Sírios para vir para a Terra para ajudar um coração? Então, ela vem, ela fica um bom tempo no plano espiritual, para depois reencarnar, pois que a Terra ia entrar num ciclo de movimento, num processo de evolução. Antes do renascentismo, esse período que nós tivemos na Terra, para depois vir o iluminismo, para depois vir a doutrina espírita. Ela veio ajudar esse coração. Ela conseguiu ajudar muitos, mas ele, livre-arbítrio, ele se equivocou de novo. É assim que acontece. Então, nós precisamos lembrar dos que se foram. Todos nós que aqui estamos, temos pessoas queridas que já estão no plano espiritual. Nós queremos saber como que elas estão, não é verdade? Não, eu queria ter tanta notícia de fulano, de Beltrano, como é que ele está? Como é que ela está? Bom, se desencarnaram ontem, do mesmo modo que estavam como encarnados. Não mudou nada o pensamento. Mas se desencarnaram há 30, 40, 50 anos atrás, já deve ter mudado alguma coisa, não é possível, não é verdade? Alguma coisa já deve melhorar. Mas quem poderá afirmar? Não sabemos. O que importa? Entendermos com Jesus que a vida física é uma bênção para o espírito. E nós precisamos aproveitar cada momento que nos é oferecido nessa vida física. Sabe por quê? Porque ela é única. Porque depois que eu deixar o corpo, acabou Delano. Nunca mais eu terei essa personalidade. Acabou. Eu continuo, espírito, somando tudo aquilo que eu vivenciei, mas essa atual. Mas a minha personalidade como Delano, daquilo que eu vivi, acabou. Eu vou reencarnar de novo? Vou. Uma outra personalidade, talvez num outro país, uma outra família, uma outra cultura, outro costume. Então, as relações que temos, as pessoas com quem convivemos, nós somos únicos, por isso somos especiais. E esse é o convite de Jesus. E os que se foram continuam sendo especiais para nós. E essa é a proposta de Emmanuel nessa obra. E nós vamos encerrar fazendo a oração, porque o texto é uma oração aos que se foram e aos que se encontram.
Então diz Emmanuel, e já fica como oração. Então nós vamos fazer a prece final, que é a leitura do texto, que é uma verdadeira oração, proposta por Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. No momento que nós estivermos falando dela, vamos envolver todos aqueles corações queridos que já se foram, com muito carinho. Um dia reencontraremos, vamos reencontrar, mas que seja da forma natural. Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos na terra se consagram hoje à lembrança dos mortos vivos que se desenfaixaram da carne, oramos também pelos vivos mortos que ainda se ajustam à teia física, pelos que jazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho, como quem se cadaveriza pouco a pouco para o sepulcro, pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com títulos preciosos, à feição de belos epitáfios inúteis, pelos que anestesiaram a consciência no vício, transformando as alegrias desvairadas do mundo em portões escancarados para a longa descida às trevas, pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, enclausurando a existência numa cova de ouro, pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue nos excessos da mesa, pelos que se mumificaram no féretro da preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias honrosas, pelos que se mobilizaram no paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente, como desmemoriados, descansando no espaço estreito do esquife. E rogamos-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias, que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento, pelos mortos dos hospitais e dos manicômios, que gemem, relegados à solidão na noite da enfermidade, pelos mortos de desânimo, que se renderam na luta às punhaladas da ingratidão, pelos mortos de desespero, que caíram em suicídio moral por desertores da renúncia e da paciência, pelos mortos de saudade, que lamentam a falta dos seres pelos quais dariam a própria vida, e por esses outros mortos desconhecidos e pequeninos, que são as crianças entregues à via pública, exterminadas na vala do esquecimento. Por todos esses nossos irmãos, não ignoramos que choras também como choraste sobre Lázaro morto. E trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabemos, ó Senhor, que o teu amor infinito clarear-nos-á o vale da morte, ensinando-nos o caminho da eterna ressurreição. Que Jesus envolva os nossos corações, hoje e sempre, que assim o seja.